está perto de ti, o mundo ama, sem nele fica. Verás seco, convido outra vez, em uma só voz, cantando aleluia. Ele é poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso, o grande eu sou. Ele é o grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas vão cair, demônios surgirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. E aí, galera que assiste nosso canal, tudo bem com você? Bom, eu acho que eu já ouvi esse bordão antes em algum lugar, mas deixa pra lá. Bem-vindos a mais um culto da JNI. Para você que está chegando agora e deseja participar mais ativamente, aqui embaixo, ou desse lado, ou do outro, não sei, o estagiário vai decidir, vai ter um link que vai te levar diretamente a um grupo de boas-vindas. Então não fica aí só assistindo, participe também. Beijo e até a próxima. Tchau! Boa tarde, galera. Sejam bem-vindos ao nosso culto JNI Nazatim. Esse tempo que o Senhor preparou para nós, estarmos na presença dEle, crescermos juntos. Eu queria que você primeiro abrisse o seu coração e dissesse: Senhor, eu creio que Tu és Deus onipresente, que Tu estás aqui na minha casa e aqui neste lugar onde nós estamos preparando esse culto ao Senhor. E crendo nisso, eu tenho certeza que você vai sentir a presença do Senhor aí, forte, porque Ele é real, Ele é vivo. Jesus ressuscitou e está no meio de nós. Queria que você nessa hora fechasse os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigada, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade sobre as nossas vidas. Obrigada porque Tu és Deus presente. Obrigada porque Tu és Emmanuel. Tu és Deus conosco, Senhor. Porque Tu habita em nosso meio, porque o Senhor faz morada dentro de nós. Obrigada porque nós somos templos do Teu Santo Espírito. E por isso nós temos a convicção de que o Senhor está sempre conosco. Fica conosco nesse momento, Senhor. Se faça presente, pois este lugar é Teu. A nossa casa é do Senhor. Esse templo é do Senhor. O nosso coração é do Senhor. Nós queremos Te exaltar, Te adorar, Te dar a glória, Te dar o louvor, tudo que é devido, Deus. Porque Tu és aquele que merece as nossas vidas. Nós queremos Te agradecer pela Tua graça, Deus, que nos resgatou. Sem nós merecermos, Senhor, nós ganhamos o Teu amor.
Aleluia, vamos cantar isso. Tua graça veio e me resgatou sem eu merecer. Ganhei seu amor, eu tenho vida eterna em ti, vida eterna. Hoje salvo sou, pela graça sou. Tua graça veio e me resgatou sem eu merecer. Ganhei seu amor, eu tenho vida eterna, vida eterna. Hoje salvo sou, pela graça sou. Sem esperança, viver na escuridão foi minha herança. Mas recebi perdão, rica misericórdia, tenho salvação e vida eterna. Tua graça veio e me resgatou sem eu merecer. Ganhei seu amor, eu tenho vida eterna em ti, vida eterna. Hoje salvo sou, pela graça sou. Vem iluminar os meus caminhos. Contigo eu não vou mais andar sozinho. E se eu me esquecer de que eu recebi, me ajude a ver o que eu sou em ti. Tua graça veio e me resgatou sem eu merecer. Ganhei seu amor, eu tenho vida eterna em ti, vida eterna. Hoje salvo sou, pela graça sou. Tua graça veio e me resgatou sem eu merecer. Ganhei seu amor, eu tenho vida eterna em ti, vida eterna. Hoje salvo sou, pela graça sou. Meus erros apagou, tudo em mim mudou. Meus erros apagou, tudo em mim mudou. Tua graça veio e me resgatou sem eu merecer. Ganhei seu amor, eu tenho vida eterna em ti, vida eterna. Hoje salvo sou, pela graça sou. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor, declarando que Ele é santo e que não há outro como o nosso Deus. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor.
que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ou eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Diga digno, digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor, ou eu sou teu. Aleluia. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ou eu sou teu. Oh, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Não vou ser abalado, Deus. Oh, tu és a minha confiança. Tu és a minha fortaleza. Oh, tu és o meu fundamento, Senhor. Tu és santo, oh, inagualável. Oh, Senhor, tu és santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o
obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso fundamento, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és bom, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Seja dada toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas somente a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Graça e paz, Igreja do Senhor, que está em casa conosco, conectados nesse momento tão especial que é o nosso culto. Nós da JNI sabemos que amanhã é o Dia das Mães e por isso a nossa igreja, especialmente nas artes, preparou uma coisa muito especial para esse momento tão lindo que vai chegar amanhã. Sabemos a importância de todas as mães de nossas vidas, quanto nos formaram, quanto nos ajudaram em todos os momentos. E por isso foi selecionado um poema muito especial. E se você, mãe, está nos assistindo agora, fique perto do seu filho, da sua filha e aproveite conosco esse momento agora. É um poema de Max Lucado, que diz mais ou menos assim: algumas coisas só uma mãe pode fazer. Apenas uma mãe é capaz de colocar talco no bumbum de um bebê com uma das mãos e segurar o telefone com a outra. Apenas uma mãe pode discernir qual dos filhos está entrando pela porta, apenas ouvindo o som da chave na ferradura. Algumas coisas só uma mãe consegue consertar. Com a porta de um armarinho do banheiro que o marido não conseguiu consertar, além do ego machucado dele, quando descobriu que ele mesmo não conseguiu consertar, mas ela sim. Como fazer risoto sem arroz, só uma mãe consegue fazer. Cadastro arrebentado, coração quebrado, quebrou a cara, terminou o relacionamento com o amado ou com a amada. Mães podem manejar todas essas situações. Algumas coisas só uma mãe pode saber. O tempo que leva a dirigir aulas de piano, aula de piano, para o treino de futebol, ela sabe. Quantas pizzas ou quantos lanches são necessários para atender todos os amigos que estão na casa, uma mãe sabe. Quantos pontos os vigilantes do peso têm, ou quantos episódios de Irmãos à Obra existem, uma mãe sabe muito bem. Mães são uma classe à parte. O resto de nós só pode imaginar, apenas ponderar. Nós podemos apenas perguntar: mãe, como é? Quando você sentiu o pé do bebê dentro da sua própria barriga? Quando ouviu o primeiro choro do bebê no quarto? Pensar que você e o céu apenas circulam a lua. Como é? E no dia que o ônibus parou, lá no ponto, e você fechou a jaqueta até em cima e deu um beijo no rosto de uma criança de 5 anos de idade e acenou se despedindo. Então viu o triciclo ali parado e silente. Como é? A primeira vez que você notou que a voz dele estava engrossando. A primeira vez que ela se perguntou se ela estava dormindo e queria saber quando o amor é verdadeiramente amor, e você explicou para ela. Como você se sentiu? E então velas foram acesas, desceu a nave da igreja com seu amado. Você chorou, você sorriu. E quando sua filha grávida lhe contou a novidade, e em um caminho quieto pediu-lhe dicas: mãe, ela suspirou, como é? Ou quando o que você contou para ela, você diria para nós, de fato, como é? Há uma outra coisa que nós gostaríamos de saber, mãe. Você sabia que Deus a ama com amor eterno? Que Ele gravou o seu nome na palma da mão dele? Você é valiosa para Ele, mãe. Não por conta do que você faz, mas simplesmente porque você é mãe. Os pensamentos dele em você são mais numerosos do que os grãos de areia no litoral. Você nunca deixa a mente dele. Escapa do campo da visão dele, desaparece dos pensamentos dele. Você nunca escapa disso. Deus estima você como o Stradivarius estima seu violino mais bem feito. Ele conhece você melhor do que você conhece a si mesma. E chegou a um veredito: Ele ainda ama. Você não precisa ganhar o amor dele, você já possui o amor dele. E uma vez que você não pode ganhá-lo, você não pode perdê-lo. Como isso faz você se sentir, mãe? Deus ama você simplesmente porque Ele assim escolheu. Ele ama você pessoalmente, poderosamente, passionalmente. Ele vive para ouvir as batidas do seu coração. Ele ama ouvir as suas preces. As preces que você faz pelos seus filhos, pela sua família em casa, às vezes no meio da noite.
Se é algo importante para você, é importante para Ele. Ele nunca tirou os olhos de você, nem por um milésimo de segundo. Ele sempre está por perto de você, mãe. Ele está tão perto de você na segunda-feira quanto está no domingo, ou quanto está na quarta, ou quanto está naquela segunda difícil de você lidar. Ele irá amar você sempre, não importa o que aconteça. Nossos corações não são grandes o suficiente para conter as bênçãos que Deus quer nos dar. Ele faz galáxias que as pessoas nunca viram e cavou cânions que ainda não temos de achar. Ele comanda as baleias para que espirrem com o salgado, as petúnias que perfumarem a noite, os cantos de pássaros que gorjeiam felicidade na primavera. Sobre a terra, pequenas frotas de nuvens desenham e redesenham formas. Na terra, camadas de pedras sussurrantes alteram-se e mudam de direção. O maior presente dele, Ele escolheu dar a você. Ele mesmo escolheu dar você para mim de presente. O pôr do sol deixa você sem ar. Um azul caribenho acalma o nosso coração. Recém-nascidos incitam nossas lágrimas. Mas livrem-se disso tudo. Desfaça-se do pôr do sol, dos oceanos e os bebês, e nos deixe em um Saara. E nós ainda teremos razões para dançar na areia, mãe. Por quê? Porque Deus está conosco. Nós nunca estaremos sós. Deus ama você demais para deixá-la sozinha, então Ele nunca vai deixá-la, nem eu, mãe. É difícil, galera. Então espere impacientemente pela alegria. A maior descoberta do universo é o maior amor do mundo, é o amor de Deus. Ele ama cada um de nós, como se não houvesse um de nós para amar. Apenas de poderoso, Ele vem na calada da noite e nos toca com a ternura da neve. Ele é o pastor que ama você. Então seja gentil consigo mesma. Deus acha que vale a pena a bondade dele. Ele é um bom juiz de caráter. Ele acha que você é uma maravilha, mãe. A propósito, mãe, mamãe, eu também acho a senhora maravilhosa. Em todas as vezes que a gente cai, o que a gente tropeça, é a senhora que está lá para nos consolar. Em todas as vezes que a gente chora, é o seu abraço que irá nos afagar. Mãe, a gente pode até sair, tomar outros rumos e tomar nossos próprios caminhos, mas no nosso coração, a sua voz, filho, vem cá, sempre irá ecoar. E no final de tudo, nós responderemos apenas, tá, como uma criança jovem, sem saber para onde ir, que apenas quer abraçar o seu primeiro amor de novo. É isso, mãe. Essa é a nossa palavra de amor para você, a todas as mães, especialmente a minha mãe e a minha avó. Nós amamos todas vocês e vocês são eternamente importantes para todos nós. Que nosso abraço chegue até você nesse momento. Mas ainda não acabou. São fortes emoções, como diria o GI, é forte. Não é mesmo? E esse é um culto muito especial, porque nesse culto é um culto de nova geração. É um culto em que os filhinhos da mamãe, os filhinhos da mãe carinhosa, da mãe especial, estarão aqui falando e pregando, porque Deus está levantando uma nova geração. É isso que Deus tem ministrado no meu coração nesses dias de quarentena. É isso que Ele tem falado para mim todos os dias, enquanto eu estive em casa, que Ele tem uma vocação para cada um. Deus tem testificado cada vez mais no meu coração sobre vocação. Eu gosto muito deste texto de Jeremias 1, versículo 4, a partir do versículo 4. Que fala assim: o Senhor me deu essa mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e nomeei para ser meu profeta das nações.
nesse tempo de quarentena, algo que Deus tem bradado no meu coração sobre uma vocação, sobre que Ele tem um propósito para a minha vida, sobre o propósito que Ele tem para toda a minha vida. E eu tenho isso no meu coração porque uma vez, e algumas vezes durante a minha vida, eu ouvi meus pais dizendo: filho, quando você nasceu, nós o consagramos a Deus. E sabe, Deus cobrou. Deus viu essa promessa e Ele tomou para si. Ele tem cada vez mais colocado no meu coração sobre uma vocação, sobre o ministério do meu coração, sobre o que Ele tem para mim. E eu tenho me alegrado cada vez mais em saber que Ele tem um propósito para mim, que Ele tem um propósito na minha vida, que Ele quer cumprir algo na minha vida. E eu não quero fugir disso. Eu sei, e Deus tem falado comigo que às vezes a vocação é dura, às vezes a vocação é árdua, não é um mar de rosas. Mas quando estamos no centro da vontade dEle, pode vir o que vier, mas nós estaremos seguros nos braços do Pai. Quando estamos no centro da vontade dEle, no centro da vocação daquilo que Ele nos chamou, realmente nós seremos felizes. Porque algo que eu tenho na minha mente e no meu coração é que eu não quero passar o resto da minha vida vivendo a minha vida pessoal, uma vida medíocre de crescer, ganhar dinheiro, passar num concurso e ficar muito rico e chegar no final da minha vida e me arrepender por não ter vivido os planos de Deus. Eu quero chegar no final da minha vida, talvez sem muito luxo, talvez sem uma casa grande, mas com a alegria no meu coração, que eu vivi tudo que o Senhor tinha para mim, com a alegria de saber que eu cumpri o propósito que Ele tinha para mim. Esse é algo que Deus tem falado no meu coração, e sabe, eu tenho me alegrado, porque Ele não tem falado apenas do meu coração. Deus está levantando uma nova geração, Deus estava levantando jovens e adolescentes. É por isso que essa noite está acontecendo aqui, com 2 jovens que irão pregar a mensagem de Deus. Deus está vocacionando pessoas, Ele continua a vocacionar. Deus não parou na história, Ele continua levantando gerações para propagarem a mensagem do Evangelho. Ele continua levantando gerações para proclamarem que Ele vive, que Ele reina, e levá-los à adoração ao Deus único, vivo e poderoso. E é por isso que nós estamos aqui, para ouvir a palavra. 2 jovens corajosos que têm testificado no seu coração uma vocação, um chamado, algo de Deus mesmo. E nós cremos e acreditamos na vocação de Deus para a nova geração. Nós acreditamos na vocação dos nossos jovens da nossa igreja. De nossa igreja sairão pastores, missionários, líderes que mudarão a geração. E nós estamos aqui para incentivá-los, apoiá-los, e nós todos juntos vivemos o Evangelho de Cristo. E é por isso que eu queria chamar o primeiro dos pregadores dessa noite, Magno. Deixa Deus te usar, irmão. Paz, igreja, amém. Eu me sinto muito feliz em mais uma vez poder falar aqui para vocês. Eu nessa quarentena, como eu disse na última vez que eu vim aqui, Deus tem testemunhado bastante no meu coração e tem falado muito comigo, e tem sido um bom tempo de crescimento espiritual. E eu estava refletindo essa semana sobre o texto que está lá escrito em Romanos 10, e eu queria que você acompanhasse comigo esse texto que está lá em Romanos 10. E se eu pudesse dar um tema para o que eu vou falar hoje, seria a nossa responsabilidade, principalmente nesse tempo de quarentena e tudo mais, da pregação do Evangelho e de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo que salva. E só para dar um breve contexto para vocês, antes da gente começar a ler, e eu vou ler e vou pontuar alguns pontos que eu achei importante e que Deus revelou para mim. No capítulo anterior, em Romanos 9, Paulo estava argumentando sobre a salvação e a soberania de Deus sobre a salvação. E no final, ele vai falar sobre Israel, como Israel é responsável pela rejeição do Evangelho. E aí, ele vai continuar no capítulo 10 de Romanos. E ele começa assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a quem vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê.
aqui a gente pode ver como Paulo, ele se preocupa com a salvação do povo judeu. Porque o povo judeu, ele é um povo que ele ama a lei de Deus, ele procura fazer a lei de Deus, porém ele faz isso de uma maneira errada, porque ele acha que ele pode se justificar através da lei. E a gente, como cristão, a gente entende que não é assim. A única maneira que a gente pode se justificar é através de Cristo Jesus, que morreu na cruz. E aqui, o povo, Paulo, ele vai até ressaltar que os judeus, as obras deles são boas. Os judeus, ele faz aquilo que é bom. Porém, ele busca fazer isso pela sua justiça própria, não por amor a Deus. E aí, ele vai continuar no verso 5, falando assim: Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz: Não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? Nessa parte, o que Paulo está fazendo é uma personificação da justiça. Essa personificação foi usada anteriormente no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 11 ao 14. E essa personificação, ele tá mostrando como, ressaltando essa questão de como é impossível a justificação por meio da lei. E que a fé não é impossível. Para a gente ter a justificação pela fé, a gente não precisa subir nos mais altos céus, nem nos afundar dos mais fundos abismos, mas a única coisa que a gente precisa é crer que Cristo é o Senhor e que Ele nos tira do lamaçal que a gente se encontra e nos torna justos, porque Ele morreu e ressuscitou para que isso fosse feito. E aí, a gente continua a partir do verso 11, que diz... Quer dizer, a partir da outra metade do verso 8 até o verso 10, onde diz: A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E aqui Paulo está ressaltando essa facilidade de a gente poder crer em Jesus, a facilidade que é a salvação por meio de Jesus, porque o requisito necessário para que a gente possa crer nele é crer que Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele vai continuar no versículo 11 falando: Porquanto a Escritura diz: Todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre o judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui é muito claro como Deus não faz acepção de pessoas. Aqui Deus está falando da necessidade, do desejo que Ele tem de salvar todos os tipos de pessoa do mundo. Não existe uma nação preferida, não existe um tipo de pessoa, não existe classe social preferida. Deus, Ele quer salvar a todos. Ele quer salvar a todas as pessoas que o invocam. Porque, como Paulo, ele completa no versículo 13, todo aquele que invocar será salvo. E aí eu acho que a gente chega no ponto chave do que eu quero falar, que é a partir do versículo 14, que fala: Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas. Paulo, depois de toda essa explanação da questão da salvação, de como a gente é salvo por meio da fé e como Ele quer salvar todos os tipos de pessoa, ele deixa claro que para as pessoas serem salvas, é preciso que haja pessoas que preguem. É preciso que tenha pessoas que sejam enviadas, que creram e que preguem. Porque a maneira que Deus salva as pessoas é por meio da pregação do Evangelho. E isso é muito claro. Se você pegar, por exemplo, um missionário foi uma pessoa que um dia ele estava perdido, ele estava longe do Senhor, e alguém falou do amor de Deus para ele, e ele foi achado, e aí ele entendeu o seu chamado em Deus, e aí ele foi enviado e pregou o Evangelho para as pessoas. E através desse missionário, outras pessoas creram. Então a gente,
como a gente é responsável, porque um dia Deus nos encontrou, a gente teve contato com a sua graça, a gente tem uma responsabilidade agora. E a nossa responsabilidade é pregar o evangelho para as outras pessoas, porque as pessoas carecem de um Salvador, e o nosso Salvador é Cristo, e a gente precisa continuar anunciando isso. E antes de finalizar, só queria concluir algumas coisas. Deus, Ele busca, as pessoas, elas buscam um Salvador, e principalmente nesse momento de pandemia, mais do que nunca. A gente não tem certeza do dia de amanhã, a gente não tem certeza de quantas pessoas vão morrer amanhã, e as pessoas estão desesperançadas. Elas não têm esperança, elas perceberam que todos os bens materiais delas, tudo que elas juntaram na vida dela de fútil, de coisas que não trazem salvação, não estão adiantando agora. Não importa quanto dinheiro você tem, você mesmo assim pode ser contaminado, e você mesmo assim pode perder sua vida. E as pessoas, elas estão buscando um Salvador, mesmo que inconscientemente. E as pessoas, por muitas vezes, elas tentam colocar elas mesmas como salvadores de sua vida. É a questão da idolatria. Muitas vezes a pessoa idolatra a si mesma. Ela busca idolatrar a si mesma e ela pensa que ela mesma pode se salvar. Mas na quarentena, e principalmente na situação da crise econômica e de crise política e todas as crises que nós estamos vivendo, a gente provou que não é assim. A gente não pode salvar a nossa própria vida. A gente precisa que alguém que é justo e perfeito que nos salve. E a gente entende como cristão que a justiça própria ou qualquer outro ser não é suficiente para a nossa salvação. E o que as pessoas mais têm feito nesse tempo de relativismo é procurar justiça própria, é procurar o entendimento delas mesmas para justificar as ações e achar que elas estão sendo boas. Mas a gente entende que não é assim. A gente não pode agir que nem judeu, a gente não pode agir que nem tendo justiça própria, como os judeus fazem. Mas é necessário que nós preguemos o evangelho para que pessoas encontrem seu Salvador, sejam salvas e o nome de Deus seja glorificado. Então, a gente precisa pregar o evangelho, porque se a gente continuar pregando o evangelho, primeiramente mais pessoas vão fugir da condenação, mais pessoas vão entender que toda a situação que a gente está passando não é nada, porque o que vem depois, o que vem no posterior é uma glória eterna ao lado de Cristo. E a gente precisa pregar o evangelho, porque se você pregar o evangelho para uma pessoa e essa pessoa crer, essa pessoa vai pregar o evangelho para outra, e para outra, e para outra. E mais próximo estaremos da vinda do Senhor Jesus. E aí, para finalizar, eu quero exortar você que está assistindo a live a pregar o evangelho. Eu sei que nesse momento de quarentena e tudo mais, tem se tornado difícil, porque a gente não está tendo mais contato pessoal, e enfim. Mas eu quero te exortar a pregar o evangelho na sua casa. E hoje a gente tem tantos meios, tantas redes sociais, que a gente pode falar do amor de Deus. E use esses meios, use essa bênção que o Senhor nos deu no nosso tempo para falar do evangelho. Não deixe o evangelho ficar parado, você parar de pregar o evangelho só porque uma quarentena. Não. Mesmo na quarentena, e principalmente agora, existem pessoas que precisam de Cristo. Existem pessoas que estão morrendo, estão caminhando para o inferno e precisam de Cristo. Então, o que eu quero falar, a minha exortação essa noite para você, é que não cesse de pregar o evangelho para as pessoas. Porque nós hoje somos abençoados por Deus, por termos o privilégio de falar do evangelho para as pessoas, principalmente no Brasil, onde é um país livre. Então, essa foi o que Deus falou comigo, e isso foi o que Ele revelou no meu coração. O evangelho precisa ser pregado, e você tem essa responsabilidade. E é isso. Não saia ainda, vai ter outro louvor, e depois meu irmão Celcinho vai vir aqui pregar, e fica aqui.
direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Graça e paz, amém? Eu fui desafiado a estar trazendo uma palavra aqui hoje, né? Justamente com o Magno. E eu queria compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu queria rapidamente resumir 4 pontos, né? Que eu já vem sendo trabalhado, né? 4 pontos que eu separei de como viver o estilo de Jesus, né? O primeiro ponto que eu separei aqui, só para a gente poder entender mais o decorrer da palavra, é a leitura da palavra, a leitura bíblica, né? A leitura bíblica é o primeiro fator que nos faz viver o estilo de Jesus, através da leitura bíblica e o entendimento da palavra. O entendimento da palavra, ela se dá através da leitura e absorção para o nosso coração. O segundo ponto que eu queria estabelecer aqui é a oração. A oração onde Jesus ele nos deixa um modelo, né? O Pai Nosso é um modelo de oração que Cristo deixa para nós, onde nós assumimos o papel de filhos. O terceiro ponto que eu separei é o amor. No decorrer do Novo Testamento, nos 4 evangelhos, nas cartas de Paulo, nós podemos ver que a maior característica simbolizada através do evangelho da vida de Cristo é o amor, né? E o quarto e último ponto para a gente poder fechar esse como viver o estilo de Jesus é a fé. Muitas pessoas, né, até no meio cristão, as pessoas que já são da igreja e até aquelas que não têm esse entendimento da verdadeira palavra, elas vivem em uma fé distante, onde confiam à distância. A gente pode dar um exemplo, eu vou dar uma ilustração aqui. É como um pai que tem um filho e esse filho está sentado no muro meio alto e o pai fala para o filho: filho, você confia que se você jogar daí eu posso te segurar? E o filho fala: sim, pai, eu confio. Então o pai fala: filho, então se joga que eu vou te segurar. E o filho não pula. É basicamente assim que muitas pessoas têm vivido em relação à fé. Elas creem numa fé à distância, onde acreditam de longe, mas não têm a confiança 100% para se jogar nos braços do Pai. E é justamente essa fé que precisamos ter para viver o estilo de Jesus, né? A ponto de nos jogarmos nos braços do Pai. Entendendo esse primeiro ponto de como viver o estilo de Jesus, eu queria falar um pouco acerca da eternidade. Eu estava vendo um podcast esses dias e o
pastor que estava falando, ele citou em relação a Eclesiastes 3:11, né, onde diz que Deus pôs em nosso coração o desejo pela eternidade. E esse pastor no podcast, ele falou basicamente, né, deu uma exemplificação muito boa. Ele disse que esse desejo pela eternidade é como se nós nascêssemos, né, e o nosso corpo, né, físico necessitasse de uma vitamina Z, né, uma vitamina que não existisse na Terra. E é da mesma forma que existe esse desejo pela eternidade. Eu queria colocar um ponto para a gente poder entender melhor em relação a esse desejo pela eternidade, é de que nós não nasceríamos com desejos se não existissem a satisfação para esses desejos. A gente pode dar alguns exemplos em relação a isso. Quando nós sentimos fome, nós nos satisfazemos com o alimento. Quando sentimos sede, nós nos satisfazemos através da água, da bebida, e assim por diante. E a partir do momento que descobrimos de que existe um desejo em nós, né, que não pode ser suprido por qualquer uma dessas outras coisas, né, qualquer uma dessas outras coisas que possam satisfazer, e a partir do momento que entendemos de que existe um desejo em nós, que qualquer uma dessas coisas não pode nos satisfazer, a única conclusão de que podemos tirar é de que nós não somos feitos para esse mundo. Em relação a esse ponto de eternidade, essa questão desse desejo pela eternidade, eu separei aqui alguns pontos que falam um pouquinho em relação a como as pessoas vivem, como nós vivemos hoje e como passar a viver daqui em diante. O primeiro ponto que eu separei aqui, coloquei como tema do primeiro ponto, é ídolos do dia a dia. No livro de Salmos, no capítulo 115, do verso 4 a 8, diz assim: os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. É bastante interessante porque esse versículo principalmente foi algo que me chamou bastante atenção justamente quando eu estava começando a ler o livro. O nome do livro é A Fome da Alma, de James Houston. E o autor, James Houston, ele fala basicamente isso em relação a esses versículos. Né? Ele diz assim: pois, ao invés de buscar o absoluto, o olho humano é desviado para coisas terrenas, finitas, que são elevadas a condições de deuses. E é basicamente isso em relação aos ídolos do dia a dia. Nós tentamos preencher esse desejo pela eternidade com coisas finitas, com bens materiais. Tentamos preencher esse desejo pela infinitabilidade, com likes no Instagram, com seguidores no TikTok, com seguidores no Instagram, até muitas vezes com pornografia e assim em diante, né? E a partir do momento que tentamos preencher esse desejo pela eternidade com essas coisas, a partir do momento que colocamos isso em nosso coração, nós absorvemos de uma forma onde passamos a viver conforme essas coisas. Então, a partir do momento que nós absorvemos essa questão dos seguidores no Instagram, nós passamos a viver baseado naquilo. E assim em diante, a pornografia, nós passamos a viver baseando a nossa vida, denegrindo a criação divina. E é isso que acontece, nós criamos esses deuses, esses ídolos diários, e dia após dia nós levantamos deuses e mais deuses, onde nós passamos a nos ajoelhar, nos prostrar diante dessas coisas. E não é assim que devemos agir, não é assim que devemos viver. O segundo ponto que eu coloquei aqui é justamente aquilo que vai em contrapartida ao primeiro ponto, né? O primeiro ponto eu coloquei como o que nos leva a abdicar da natureza humana e passar a viver a natureza de Cristo. É claro que nós nunca poderemos abdicar 100% da natureza humana enquanto estivermos vivos, mas é claro que quando vivemos o estilo de Jesus, podemos ter em nós a natureza de Cristo. E queria só contextualizar um pouco, porque a vinda de Cristo, né, no Novo Testamento é algo bastante importante. Na verdade, acredito que seja uma das coisas mais principais, até porque toda a Bíblia aponta para Cristo. Então, temos que Jesus, ele veio no Novo Testamento e ele restabelece a nossa conexão com Deus. No Antigo Testamento, a gente tinha um Deus distante, onde as pessoas tinham Deus como ser distante, né? As pessoas chamavam Deus de Israel, Deus da guerra, Deus de Jacó, Deus de Abraão.
E Jesus ele vem justamente em contrapartida a isso. Ele fala que nós somos filhos de Deus. Onde antes nós éramos servos distantes de Deus, agora somos servos e filhos do Pai. Justamente por essa vinda de Cristo, né, na Terra. E o que tem a ver basicamente essa relação da vinda de Cristo, né, em relação aos ídolos do dia a dia? Em relação aos ídolos do dia a dia. A partir do momento que temos esse entendimento, né, de que nós podemos ter essa mudança, podemos viver o estilo de Jesus, como eu falei inicialmente nos 4 pontos, nós passamos a abandonar esses deuses que criamos diariamente para suprir um desejo infinito. Então, a partir do momento que nós oramos, buscamos oração, buscamos a leitura da palavra, buscamos amar mais as pessoas e buscamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós passamos a ter uma mudança de vida, uma mudança radical. E conforme o tempo for passando, nós vamos abdicando e nos afastando desses deuses que nós mesmos criamos, né? É interessante em relação a essa questão da família de Deus, né? Porque Paulo fala em Efésios, capítulo 2, verso 19. Somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Somos membros e estamos em Cristo Jesus. Nós somos nova criatura. Nós deixamos o velho homem para trás e não sentimos mais aquele desejo pela eternidade como antes, tentando suprir com coisas finitas, como James Houston fala. Mas vivemos a eternidade através de Cristo Jesus e só poderemos desfrutar da eternidade por completo a partir do dia da nossa morte e quando nos encontrarmos com o Pai nos céus. Amém? Era essa a palavra que Deus tinha colocado no meu coração. Eu queria fazer uma oração aqui e peço para que vocês fechem os olhos. Amém? Senhor Deus e Pai, Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse momento, Senhor, da palavra de Magno, Senhor, abençoada, Senhor, e aquilo que o Senhor colocou em meu coração para estar transmitindo aqui hoje, Senhor. Eu peço para que o Senhor venha transformar a vida de cada um, Senhor, que eles venham ter entendimento da palavra que foi pregada aqui hoje, Senhor, através da boca de Magno, através da minha boca, meu Pai, para que essas pessoas venham ser transformadas e passar a viver o estilo de Jesus e a passarem a ter essa natureza de Cristo cravada no coração delas, Senhor, para que elas venham viver conforme aquilo que o Senhor tem trabalhado na vida delas, meu Pai. Eu te peço e te agradeço para que o Senhor reconforte os corações daquelas pessoas, Senhor, que passam por diversos problemas como esses dos ídolos diários, meu Pai. Eu sou grato por tudo, eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado, porque eu fui abençoado com essas palavras e eu cresci. E nós sabemos que nada melhor que para homenagear as mães do que ver seus filhos pregando o Evangelho, seus filhos no caminho do Senhor. E essa é a homenagem que nós fazemos também para as mães e ver os filhos aqui, fruto de oração, fruto de empenho, fruto de ensino de Deus, estão aqui, servos de Deus, anunciando o Evangelho com a vocação no coração. Esse é o maior presente, eu acho, que a mãe pode receber. E nós estamos felizes em participar disso também. E nós queremos agradecer você por estar conosco nessa live. Lembra você que amanhã teremos Palavra do Pastor às 9 horas, culto às 6 horas da noite, um culto muito especial de celebração. Durante a semana também teremos culto. Na terça-feira, culto de oração. Quinta-feira, culto de doutrina. E sábado de manhã temos o NASA Kids. E sábado à tarde, nosso querido encontro com a Joteni Nazetim. Fique conosco, segue nossas redes sociais e vem conosco nessa aventura aí digital e nova que o coronavírus está proporcionando para louvarmos ao Senhor juntos. Conto com você. Abraço, Deus te abençoe.